Bem, pessoal, então iniciando aqui nossa aula, né? A última aula tinha ficado esse exercício. Isso daqui, pessoal, é o seguinte: os softwares, né? Que vocês, quem tentou fazer o exercício, eu vou deixar no Ava para vocês fazerem o upload, quem já fez até quinta, e quem não fez, faça. Mas na prática, vocês viram aqui que tem circuitos que tem 4 cargas, né? E já dá um trabalhinho. Você vai lá e fazer a potência da carga vezes aquela distância até o quadro, depois a potência da outra vezes a distância até o quadro. Então, no projeto, você lá no AutoCAD fazer isso, um circuito que tenha 10 tomadas de 100 ou 15 tomadas de 100, pegar essas distâncias um por um, é algo bem trabalhoso, certo? Os programas, né, fazem isso de forma automatizada, isso daí, porque os programas computacionais que auxiliam no projeto, eles identificam que cada elemento é uma tomada, que pertence àquela tomada a um determinado circuito, então aquelas distâncias já são conhecidas, então ele faz essas contas de forma automatizada, isso ajuda muito. Como a gente tem que fazer na munheca mesmo, né, acaba que com o tempo, vamos dizer, a experiência, na prática você não vai precisar fazer numa casa grande, numa edificação grande, tomada por tomada ali de 100, você já vai percebendo até que ponto vai ocorrer efetivamente uma diferença do previsto no primeiro critério, né, que é a capacidade de condução de corrente. Então, você já sabe quando tiver uma potência muito elevada e uma distância maior do que 20, 25, 30 metros, como são os casos dos circuitos de chuveiros, que aí você já liga o alerta e vale a pena fazer pelo método de queda de tensão. Mas se as potências forem relativamente pequenas, cada tomada ali 100, uma outra de 200, 300 para um equipamento, uma de 500 para um equipamento, uma máquina de lavar, ou enfim, dificilmente esse critério de queda de tensão vai sugerir uma potência mais alta do que um circuito, um fio mais grosso, do que o critério de capacidade de condução, certo? Se as duas condições que estiverem sendo analisadas não tiverem valores consideravelmente elevados. As duas condições são comprimento dos fios, né, a distância das cargas para os quadros e a potência de cada um desses pontos, né, dessas tomadas, no caso. Se forem potências consideráveis, aqui ó, a gente só tinha potência acima de 300, uma de 300, uma de 500, o resto tudo acima de 1000. Então, as tomadas dos circuitos da gente, a maioria são de 100, né? A maioria são de 100. No caso das tomadas da cozinha, só as 3 primeiras são 600, o resto são de 100. No caso de tomadas de sala, corredor, quartos, tudo de 100, a não ser que tenha alguma tomada de uso específico, mas tirando isso, é tudo de 100. Então, para uma residência, como eu disse, dificilmente, a não ser que seja uma residência muito comprida, né? A gente tenha cargas que tem uma distância muito grande, né? Mais de 25 metros do quadro até ela, aí sim que vale a pena você considerar. Agora, cargas industriais. Industrial, 30 metros é nada, né? Um grande galpão industrial enorme, tem ali 100 metros por 90, vamos dizer. Então, são ambientes que têm áreas bem consideráveis. Então, aí sim, e as cargas também. Cada equipamento, cada motor vai ter um valor bem maior do que uma tomada residencial. Então, acaba-se que, na prática do projeto residencial, o critério de queda de tensão para a maioria das residências, para um apartamento, ali 70 metros quadrados, ele praticamente não é considerado nas contas, certo? Porque ele acaba não fazendo diferença. Quem vai definir mesmo a seção dos condutores acaba sendo o critério de capacidade de condução. Mas é importante vocês fazerem esse exercício e saberem que existe esse tipo de condição, até porque se tiverem um dia projetando algo de maior porte, com essas distâncias sendo consideradas, provavelmente para uma carga maior que esteja a uma distância considerável do quadro, você pode ter o critério de queda de tensão exigindo um condutor mais grosso do que o de capacidade de condução de corrente. Então, é sempre bom
ficar atento a essa possibilidade, certo? Então é isso, pessoal. Vou colocar aqui, acabei esquecendo de colocar na última aula, vou colocar para até quinta-feira vocês mandarem, certo? Depois do critério depois desses dois critérios, né, que até agora a gente fez, tem um terceiro que é o de seção mínima. O de seção mínima, ele basicamente define aqui que para iluminação e que para força, né, aqui a gente tem essas possibilidades, né, instalações fixas em geral, instalações que têm condutores isolados ou cabos isolados e condutores nus. Nas nossas residências, a gente vai encontrar aqui condutores e cabos isolados. E tem aqui três possibilidades, né? Iluminação, 1,5 milímetros quadrados, se for cobre, e 16 se for alumínio. Como a gente não está utilizando alumínio, não se utiliza alumínio em instalações residenciais, né? Finalidades residenciais. Circuito de força, 2,5 de alumínio. Então, se qualquer outro critério dê uma seção menor, para tomadas, né, que são circuitos de força, eu vou usar 2,5 sempre. E circuitos de sinalização e circuitos de controle, como campainhas, interfones, enfim, você vai poder utilizar até 2,5 de cobre, certo? Então, são essas seções aqui, 1,5, 2,5, 1,5 iluminação, 2,5 tomadas, o mínimo. E aí alguém pode se perguntar, mas professor, sempre o condutor de neutro vai ser igual ao condutor das fases? Não. Perdão. Isso. Sempre o condutor de neutro vai acompanhar a seção das fases? Nem sempre. Algumas condições vai passar menos corrente pelo neutro do que pelas fases. Então, como está passando a quantidade menor de corrente, eu posso ter um condutor mais fino no condutor de neutro, certo? Mas aí, logicamente, que em circuitos monofásicos isso não ocorre, porque no circuito monofásico só tem um caminho, né? A fase que liga ali a fonte e a carga e o neutro que faz o retorno da corrente, né? Então, se o circuito é monofásico, a mesma corrente que passar na fase passa pelo neutro. Se o circuito for bifásico, também, certo? A gente vai ter ali duas fases e um neutro. Então, duas fases e um neutro, eu vou precisar, a soma dessas duas fases não vai dar igual a zero, né? Em um circuito bifásico. No circuito trifásico com neutros, se tiver um circuito extremamente equilibrado, aí sim eu vou poder reduzir. Agora, se tiver uma alta taxa de harmônicos, o que é o harmônico? É quando eu não tenho a minha corrente, tensões alternadas, enfim, as minhas grandezas alternadas, elas não são 100% ali nos 60 Hz. Tem umas partes que não são tão lisinhas do meu seno, da minha forma senoidal. Então, aquilo dali, aquelas deformações na onda, são chamados de harmônicos, né? São frequências diferentes de 60 graus que estão introduzidas no sinal senoidal. Então acaba que ele fica meio quadrado, com um formato diferente daquele seno que a gente está acostumado a ver. Então, isso daí faz com que a soma das três correntes não dê zero, certo? E aí, quando é diferente de zero, você vai precisar de um neutro, você não tem a certeza da corrente que está saindo ali. Alguns equipamentos, principalmente aqui em residência, é mais difícil ocorrer, mas no campo industrial, equipamentos eletrônicos em grande quantidade acabam prejudicando o formato de onda da corrente, né? Ele não vem uma correntezinha bonitinha. Tem nos equipamentos eletrônicos, tem muitos dispositivos de chaveamento que fica abrindo e fechando interno, permitindo a passagem, bloqueando a passagem da corrente, que acabam poluindo, vamos dizer assim, a forma de onda da corrente com esses harmônicos. Então, a gente acaba, quando tem essas deformidades na corrente, o somatório das três ali não dá igual a zero, ou próximo a zero, e aí tem que usar a mesma seção das fases no neutro.
As únicas possibilidades aqui é quando o circuito for, logicamente, trifásico, porque aí quando eu tenho as três fases somadas e seja presumidamente equilibrado, que numa residência isso não ocorre, certo? Porque numa residência, o que a gente faz? O circuito, pode até estar recebendo uma instalação trifásica, a gente viu que a partir de 12 quilowatts é trifásico, tem que ser trifásico pela equatorial. Algumas distribuidoras limitam a 15, até 15 é monofásico, de 15 para cima é trifásico, enfim. Um pouquinho mais quantitativo. Mas aqui a partir de 12 de carga instalada é trifásico. Então, vamos supor que tenha 15. E aí, na fase de projeto, o que o projetista faz? Ele geralmente tenta equilibrar as cargas nas três fases. Bota ali um pouquinho, aproximadamente 5 quilowatts na fase 1, 5 na fase 2, 5 na fase 3. Então, dá uma equilibradazinha, na medida do possível, nas três fases. Mas, na prática, se você for fazer a medição lá da entrada, dificilmente em algum momento do dia vai estar ali 2, 2 e 2, 3, 3 e 3, 4, 4 e 4. Vai ter um desequilíbrio natural dentro de uma residência, né? Então, talvez quando somar todos os prédios, todos os apartamentos do seu prédio, talvez até melhore um pouquinho esse equilíbrio. Mas olhando individualmente, dificilmente vão ter cargas equilibradas dentro de uma residência, certo? Diferentemente de uma indústria, que geralmente numa indústria você tem vários equipamentos trifásicos já. Então, se as minhas próprias cargas são trifásicas, quando eu ligá-las, vai ter um equilíbriozinho ali entre as três fases. Em residências, a gente tem cargas monofásicas, né? Só vai ter uma carga trifásica numa residência quem tiver não sei, quem tiver um equipamento de grande porte ali, um ar-condicionado muito grande, central, talvez, ou uma que não é utilizado numa residência, ou um, um elevador dentro de um duplex ali, ou uma bomba para mandar numa casa já, né, para mandar água de uma cisterna para uma caixa d'água muito alta, enfim. Só em algumas condições que vai ser necessário realmente um equipamento trifásico numa residência, mas são bem difíceis de serem encontradas. Geralmente a gente só tem equipamento monofásico dentro de casa. E além de ser presumidamente equilibrado aquele circuito, ele tem que ter ali aqueles defeitos, né, aquela poluição na forma de onda senoidal, que são os harmônicos, né, que tem uma predominância menor do que 15%. Certo? Então, tem equipamento que mede esse percentual de harmônicos nos sinais, que, como eu disse para vocês, esse tipo de controle é mais feito no campo industrial do que no campo residencial. Mas aí está aqui a informação para vocês saberem também, né? Então, nessas condições, trifásico e presumidamente equilibrado e com uma baixa taxa de harmônicos, né, abaixo de 15%, aí sim o condutor de neutro pode ser um pouquinho mais fino, certo? Então, nessas condições aqui, o neutro, se for a fase até 25, o neutro segue a mesma relação. Ou seja, numa casa, dificilmente a gente vai ultrapassar os 25 milímetros no circuito alimentador, dificilmente. Se for de 35 milímetros o circuito de fase, o neutro pode ser 25, se respeitar aquelas condições, né? E a partir daqui, aproximadamente a metade, ó, de 50 a 25, 70 a 35, 95 a 50, 120 a 70, 150 a 70, 185 a 95 e assim sucessivamente. A partir do 35 em diante, do 50 em diante, é mais ou menos a metade. É o primeiro condutor que tiver ali, aproximadamente na metade do condutor de fase. Certo? O neutro pode ser. E, de certa forma, algo parecido pode ocorrer com terra também. Certo? Só que o terra não precisa ter aquela exigência de ser um circuito trifásico, enfim. O terra, né, ele está lá na 5410 também, sendo citado. Ele tem um objetivo de ter um caminho seguro para correntes elétricas indesejáveis. É melhor passar
para o terra do que por você. A corrente vai tender a passar por um caminho mais fácil, né, a sua passagem, que tem uma menor resistência. Então, o objetivo do terra é ser um caminho de baixa resistência para a corrente ser drenada. Mas se ele não existir, só tiver você, a corrente não. Então, só tem tu, vai tu mesmo, né? Então, vai lá e passa pelo seu corpo. Mesmo em uma pequena quantidade, já pode causar um choque elétrico, como a gente já comentou aqui. Então, para isso a gente tem o nosso dispositivo, né, que protege contra choques elétricos, que é o DR. O tipo de proteção e do condutor depende do tipo de aterramento da instalação. Então, o terra ele pode ser mais fino, né? Ele pode ser mais fino do que as fases. Mas eu comentei com vocês, só a partir de um determinado valor, e depois daí vai ficar mais ou menos a metade a seção, da forma parecida com o que foi no neutro também. E tem aqui algumas, a gente pode às vezes substituir, né, o condutor de fase por outros elementos já da própria estrutura, só que tem alguns que obviamente não podem ser utilizados e tem que ter mesmo uma haste e os condutores, né? Então aqui não pode servir como elementos de proteção, condutores de proteção, a tubulação de água, a tubulação de gás e líquidos inflamáveis, logicamente, né? Porque ali vai passar uma corrente, vai ter aquecimento, vai ter, enfim, não pode ser utilizado, pode causar um incêndio. Elementos sujeitos a esforços mecânicos, então se tiver algum elemento ali que esteja sofrendo algum tipo de compressão ou de, enfim, torção, o que quer que seja, ele não pode ser utilizado, porque acaba que a passagem da corrente vai causar um aquecimento e vai poder prejudicar ainda mais contribuir ainda mais com esse esforço mecânico. Eletrodutos flexíveis, partes metálicas flexíveis, armadura do concreto, estruturas e elementos metálicos da edificação. Então, uma coisa tem sua utilização e outra você vai usar sua própria haste de aterramento com os condutores de aterramento adequados, né? E aí, a partir de 16, mais ou menos a metade da seção, então se tiver um de 35, um de 32, um de 16 já dá conta, e aí em diante, o primeiro ali próximo à metade da seção da fase, o terra pode ter, certo? Mas aqui para residências, né? A partir de 16, dificilmente a gente vai ter um condutor residencial, pelo menos nessas instalações que a gente está projetando aqui, que pegue um condutor de alimentação maior que 16, dificilmente. Então, aqui foi-se o dimensionamento de condutores, certo? Nessa parte do capítulo 3, parte 1. Então, condutor, a gente acabou aqui. E a segunda parte, na verdade, assim, acabou entre aspas, né? Que ainda vai ter o dimensionamento da proteção que influencia indiretamente influencia no dimensionamento do condutor. Mas eu subdividi o dimensionamento de condutores e dimensionamento de eletrodutos e proteção numa segunda parte, certo? Então, essa segunda parte, a gente vai falar sobre o dimensionamento de eletrodutos e de disjuntores. E aí, em alguns momentos, o dimensionamento de disjuntor pode influenciar no dimensionamento dos condutores também, certo? Então, o eletroduto, pessoal, o eletroduto, ele é vendido, né, em varas o eletroduto rígido, ele é vendido em varas de 3 metros. O eletroduto flexível, que é aquele corrugado, né, aí você compra o rolozinho ali, que vem com 5, 10 metros, enfim, tem alguns tamanhos disponíveis. E, preferencialmente, a gente usa em paredes e tetos o eletroduto flexível, bem mais fácil de ser utilizado. Já para pisos, obrigatoriamente, o eletroduto
rígido, né? Porque ali o piso, na hora da construção, ele vai passar por uma série de compressões. E aí o eletroduto rígido ele suporta essas compressões com maior facilidade. O flexível provavelmente ia ficar todo esmagadinho e você não ia conseguir passar fio nenhum ali por dentro. Para os eletrodutos rígidos, né, a gente vai ter uma série de um pouquinho maior de dificuldades, porque vão precisar utilizar para emendar dois, para ter uma curva, para quando chegar numa caixinha de passagem, enfim, vão precisar de uma série de conexões que vão ser feitas, né? Que são as luvas, tem os joelhos, tem vários elementos similares com o que se encontra na tubulação hidráulica, né? E todos têm que ficar presos ali, enfim. Os eletrodutos são fixados nas caixas retangulares, que geralmente são utilizadas em parede, que são caixinhas 4 por 2, 4 polegadas por 2 polegadas. Então, essas caixinhas vão servir, as retangulares, para geralmente interruptores e tomadas nas paredes, quadradas, que podem ser usadas nas paredes também, quando a gente tem aqueles espelhos com 6 teclas, né, ou 2 de cada lado, enfim. Ou pode ser usado no teto, já vi também o pessoal usando no teto, as caixinhas quadradas, e octogonais, que são as mais comuns de serem vistas no teto. E aí tem buchas, arruelas, luvas, né? Tem toda essa parte de conexão desses eletrodutos rígidos, né? Então aqui algumas curvas, luvas, tem vários ângulos diferentes aqui que você pode encontrar, bucha, arruela, as caixinhas 4 por 2. Observe que elas têm 3 buraquinhos já com seções diferentes, né? Com diâmetros diferentes nas laterais, nessas 2 laterais maiores e no fundo, e 2 em cima e 2 embaixo. Logicamente, como aqui tem quanto no total? Tem 9 mais 4, né? Tem 13 buraquinhos nela. Você não vai colocar em nenhum momento 13 eletrodutos entrando aí, né? Porque vai ficar um emaranhado de fio. A gente vai colocar aqui, a gente vai acabar colocando aqui no máximo 4. A gente viu lá no projeto, né, a recomendação de no máximo 4, um de cada lado da caixinha. Então é tentar seguir esse padrão. Aqui é 4x4 e aqui é do drywall, né, tem algumas diferenças, do gesso acartonado, aqui octogonal, que geralmente é que se encontra no teto. E aí algumas questões relativas a eletrodutos, certo? Dentro daquele eletroduto, se eu tenho um eletroduto, ele está conectando uma caixinha à outra dessa daqui, ou uma caixinha de teto com ele, enfim, é uma conexão entre caixinhas, né? E entre essas caixinhas, a gente não deve ter circuitos de quadros de distribuição diferentes, certo? Então, se na minha instalação tem mais de um quadro, você não deve ter um eletroduto passando naquele eletroduto, né, condutores de quadros diferentes. Certo? Isso daí pode causar até um acidente em algum momento, quando desliga-se ali os circuitos de um quadro e pensa-se que aqueles eletrodutos ali vão estar desenergizados. E em algum momento tem um circuito de um quadro, de uma edificação, de um cômodo superior, por exemplo, ou lá no CETEC mesmo, né? Nos corredores ali vocês encontram mais de uma caixinha. Vocês se lembram, né, aqui, mas provavelmente quando vocês estiverem andando naqueles corredores, sempre que tiverem, olhe ali as paredes, vocês vão encontrar alguns quadros de distribuição espalhados ali. E não tem um só para o CETEC todo, todos os blocos ali do CETEC, né? A gente tem vários quadros, ele é dividido em vários circuitos, né, com quadros diferentes para cada conjunto de circuitos ali. Como a gente tem uma área muito grande, então não teria lógica você ficar controlando o circuito que alimenta ali aquele bloco da coordenação lá do bloco B, do bloco novo do CETEC. Você não tem nenhuma vista direta, né? Fica tudo muito distante. Geralmente a gente deve dividir uma edificação com uma área muito grande, né?
em quadros suficientes para que seja possível até ter uma visão mais próxima ali dos circuitos que estão sendo ligados ou desligados. Em edificações residenciais, geralmente considera-se um quadro para cada pavimento, certo? Então, um quadro para cada pavimento. Se tiver alguma necessidade, algo mais específico, pode até colocar um quadro para instalações externas também. E aí, ter esse controle é possível também. Os condutores devem ser semelhantes dentro do mesmo eletroduto, né? Intervalo de 3 seções normalizadas. Então, se a gente tem ali 1,5, 2,5, 4, então até essas 3 aí, tudo bem, está dentro do mesmo. Agora, misturar um de 1,5 com um de 6 no mesmo eletroduto, ou de 1,5 com um de 10 no mesmo eletroduto, já tem um intervalo muito grande. Então, as correntes que vão passar no de 10 são correntes muito elevadas. E pode ser que o pequeno aquecimento que passe nele acabe influenciando nesse outro menorzinho de 1,5. Então, tem essas questões também que devem ser avaliadas. Mas, como no máximo a gente vai ter uma residência internamente, né? Ela é de 1 até. Pode ter até 6. Então, observar. E quando a gente tem até 6, eu comentei para vocês que são os condutores dos chuveiros, sempre colocar um eletroduto só para ele. Deixa um eletroduto só para o chuveiro, só para o de 6, ou só para o de 4, se for 4, né? Mas se for de 6, só para o de 6, para que não influencie a quantidade de eletrodutos num fator de correção de agrupamento, né? Que aumentaria ainda mais a corrente prevista e poderia aumentar ainda mais o condutor necessário. Todos os condutores devem possuir a mesma temperatura máxima, ou seja, a gente viu lá que tem condutores de PVC, que suportam até 70 graus Celsius, e aqueles outros de EPE, XLPE, que são mais com finalidades industriais, suportam até 90 graus Celsius. Então, se for dentro de uma residência, vai usar tudo PVC, mas se tiver algum outro tipo de instalação, dentro do eletroduto, se tiver uma parte dos circuitos PVC e outra EPR, XLPE, aí divide-se. Todos os condutores devem ser isolados para maior tensão nominal. Geralmente, os condutores que a gente compra, né, para residências, o isolamento ali necessário é até 750 volts, certo? Então, a gente, é até uma das informações nas especificações, né? Fio de 4. Lá na própria especificação já vem dizendo a tensão que ele suporta aqui, pronto, 750 volts. Porque no pior dos casos ali, quando eu tiver condutores de 220, os dois, né? Vai ter ali 380, né? Então já deixa essa folga, e aí é o padrão que já se vende mesmo, esse de 750 volts. Vedado o uso de eletrodutos que não sejam expressamente comercializados para essa finalidade. Então, deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês verem a diferença de preço. Eu comprei aqui no comércio recentemente. É produto rígido. Então, aqui. Por que tá esse. Deixa eu ver a quantidade que vem. Porque vem um kit com. É tudo misturado aqui. 3. Pronto, mas tem os valores aqui individuais. De 1 polegada tá R$19. Certo? Um eletroduto de 1 polegada. Deixa eu botar aqui um tubo, 1 polegada. A gente tem aqui, não.
Mas, enfim, geralmente é algo acima de 50%. No Mercado Livre não vai ter, porque é coisa grande, não tem muito fio no futuro, não. Só vem uns kitzinhos aqui com outras coisas. Mas geralmente o eletroduto ele é bem mais caro. Se você for em qualquer loja de material de construção, o eletroduto é bem mais caro do que a tubulação de água, certo? Então a tubulação de água vai, porque não tem algumas exigências, logicamente, que um, um eletroduto que vai passar condutores energizados vai ter. Então, o eletroduto ele é feito com um material específico, que ele é não propagante de chamas. Então, se você acabar queimando ali o eletroduto, enquanto tiver a fonte de calor, ele vai pegar fogo, mas a partir do momento que cessar a fonte de calor, ele vai se apagar sozinho. Já uma tubulação normal de água, se você queimar ali e apagar o isqueiro, por exemplo, ele vai continuar pegando, ele vai servir como combustível e vai propagar esse incêndio. Então, geralmente o pessoal acaba em algumas instalações, né, já tem a tubulação de água ali, vou aproveitar em alguns momentos a tubulação de água para usar como eletroduto. Não tem, mesmo aparentemente sendo a mesma coisa, mas tem produtos diferentes sendo feitos para construção, né, utilizados para construção, para fabricação do eletroduto em comparação à tubulação de água. Então, é proibido que não seja o uso, né, como eletroduto para de tubulação de água normal. Então, não tem por que usar. Sim, tem aqui tubulação de eletrodutos não propagantes de chama e quando embutidos que suportem esforços mecânicos. Então, é proibido também. Assim, não, perdão. Não é proibido, mas deve ser feita a utilização de eletrodutos não propagantes de chama. E quando eles forem embutidos, que suportem os esforços mecânicos que vão ser exigidos naquela aplicação. Só devem ser instalados condutores isolados. Logicamente, ninguém vai colocar um cabo nu dentro de um eletroduto, porque senão ele vai entrar em contato com o outro e vai causar um curto-circuito, né? Então, não devem ter cabos nus dentro de eletrodutos. E normalmente ou são de PVC rígido, quando são embutidos, né, e pelo chão, ou metálicos, quando forem aparentes, ou ainda agora, mais recentemente, né, os flexíveis também para paredes e teto estão tomando o mercado. Todo mundo só usa o flexível para parede e teto, rígido só para piso. E aí a norma ela prevê algumas ocupações máximas dentro dos eletrodutos. Então, se eu tiver um eletroduto, eu não posso, utilizando um eletroduto, eu não posso usar todo o espaço disponível ali dentro. Eu vou acabar deixando um bom espaço livre para os condutores ficarem livres ali internamente, e quando for necessário fazer alguma manutenção, fazer alguma movimentação ali dentro, que eu possa retirar um condutor, substituí-lo, enfim, colocar um mais grosso, tirando aquele mais fino, que tenha um espaço mais livre do que ocupado. Então aqui tem os espaçamentos máximos dentro do eletroduto. Se tiver um fio só, você pode ocupar até 53%, um condutor só, nunca a gente vai ter um condutor só, certo? Se tiver dois condutores só, eu posso ocupar no máximo 31% dentro da parte útil do eletroduto. E o mais comum aqui, realmente, é que quando a gente tiver 3 ou mais condutores dentro do eletroduto, a gente pode ocupar no máximo 40% desse espaço. Certo? Então, tem esses percentuais. A gente vai considerar aqui para nossas continhas esse de baixo aqui, 3 ou mais condutores. No caso, a área útil, né? Essa parte é o diâmetro interno, né? A área interna
do eletroduto. Essa parte, esse diâmetro externo, não nos interessa. Nas especificações dos fabricantes, né, eles dão os dois, o interno e o externo. E tem um que é meio intermediário, um diâmetro, que é até utilizado, às vezes, em polegadas, para determinar o diâmetro nominal. E acaba sendo um número mais arredondado ali, 1 polegada, 3/4. Quando você vai ver ali, tem alguma distância entre o diâmetro real e o diâmetro externo, certo? Eletroduto é muito, às vezes, acho que é mais conhecido no mercado em polegadas do que em milímetros, certo? Eu vou abrir aqui um fabricante aqui, a gente vai, olha as especificações como é dado. Mas, basicamente, depois de saber qual é o diâmetro, né, do eletroduto, a gente vai calcular como uma circunferência, né, a área de uma circunferência, π raio ao quadrado, ou π vezes o diâmetro sobre 4, dá no mesmo, né? E aí, desse total aqui, só 40% vai poder ser ocupado, e aí faz a continha desses 40. Aqui a gente tem, ó, deixa eu pegar aqui, catálogo eletrodutos. Tigre. Pronto, aqui está o catálogo. Eles têm lá o flexível, que é esse amarelinho aqui, corrugado, e tem o eletroduto rígido normal. Vou pegar aqui as distâncias, eletroduto, não tem um botãozinho, não, tem que ir descendo mesmo. Vou lá para a página aqui, 40 e 58. Pronto, tá lá o eletroduto, aqui, né? Ele acaba sendo mais conhecido como diâmetro, como polegadas mesmo. Tem de 0,5 polegada, 3/4, 1 1/4, 1 1/2, 2 e até 4 polegadas. A Tigre vende, né? Tubos fornecidos em barras de 3 metros, disponível em modelos com ou sem rosca, blá, blá, blá. Com rosca o pessoal já não está utilizando tanto, é mais aquele soldável, né? Que ele acaba se encaixando, você coloca ali uma colinha e acaba já encaixando, não precisa ficar rosqueando. Aqui as caixinhas de passagem, função, utilidade, embutidos em baixa tensão, para obras prediais, comerciais, industriais. Benefícios, são mais leves do que os metálicos, durabilidade e resistência, segurança, não propagam chama, então tem que ser desse mesmo. Resistente a deformações, como está previsto na norma, tem uma norma específica só para eles. Vamos ver aqui as caixinhas. Quero ver as especificações dos eletrodutos, os tamanhos. Pronto, tá aqui. Tem aqui. Aí a gente tem. O que me interessa aqui é esse diâmetro interno. Deixa eu dar um zoom maior aqui para vocês verem mais. Pronto. O que me interessa é esse diâmetro interno, esse DI, certo? Que é o espaço disponível para o fio ficar dentro dele, né? Então, o DI, ele tem de 0,5 polegada, o DI tem 16 milímetros, 16,4 milímetros. O de 1 polegada é 27,5. O de 1,5, 41,4 milímetros, e aí vai. Então, basicamente, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o de meia, por exemplo. Eu vou pegar o de 0,5 polegada e vou fazer a continha aqui. 16,4 dividido por 2 deu 8,2. Aí 8,2 vezes 8,2 dá 67, né? Raio ao quadrado vezes π dá 211,24. Aí eu só vou poder ocupar 24, ou 40%, né? Vezes 0,4, 84
84 milímetros quadrados, é a área que eu posso ocupar, certo? Então, se eu tenho fios de 1,5 milímetros, eu vou somando ali, dependendo do número de fios, se chegar nos 84 milímetros, está ok. É o espaço que eu tenho disponível. Então, é só fazer essa continha, né? Aí tá aqui as continhas e tal. Aí pronto, aqui, ó. Tem meia polegada, deu 84, não foi da gente? 84, alguma coisa, 84,49, exatamente. Já tinha feito aqui. E pode fazer em todos os outros. Tem aqui o diâmetro interno, essa tabelinha, e já o cálculo da área total ocupada. Vamos fazer com 3 oitavos até de, acho que nem tem 3 oitavos, né? Da Tigre mais era muito fino, 3 oitavos. Tem não, é a partir de 1,5 mesmo, de meia polegada, aliás. 3 oitavos nem encontra mais no mercado, que é muito fininho, mas o de 1 polegada, que é muito comum de se utilizar. Geralmente eu compro um monte de 1 polegada, que tem 1 polegada, tem 27,5. É a mesma coisa, 27,5, que é o diâmetro, dividido por 2, raio ao quadrado, vezes π raio ao quadrado, né, a área de uma circunferência, vezes 0,4. 237. Aqui, ó, 237, tá vendo? Então, já fiz as continhas aqui para vocês. Então, já está lá. A área máxima ocupada é essa mesmo. E já tem o diâmetro interno padrão aqui dos eletrodutos. Certo? Veja que é bem diferente, né? Aqui tem de 2 polegadas, tal, aí a relação para o diâmetro normal em milímetros, nominal, né? Mas efetivamente interno só tem o 16. Aqui 3 quartos de polegada, 25, mas efetivamente a gente só tem 21 milímetros. E aí vai. Então essas daqui são as áreas máximas. Agora vamos ver do fio, né? Essa aqui é a área dentro do eletroduto disponível, que são os 40% de área livre dentro dele. Agora eu tenho que ver o fio, porque a gente, quando vai ver o fio, a gente vê lá, fio de 1,5 milímetros quadrados. Mas isso é o cobre. Tem que ver quanto de borracha de PVC eu tenho ali, de isolante eu tenho, né? Porque 1,5 é o cobre. Então, vai ter uma areazinha maior. Sim, lembrando que quando eu falo 16 aqui, 20 e tal, isso aqui já é diâmetro. Quando eu falo 1,5, condutor de 4 milímetros, é 4 milímetros quadrados, já é a área, direto, certo? Então, um condutor de 4 milímetros quadrados, ele vai ter uma área maior do que 4, porque 4 é só de cobre. Vai ter ali ainda a parte do PVC ao redor. Então, para o fio, me interessa a área externa. Para o eletroduto, me interessa a parte interna, né? E aí, para o fio, é a mesma coisa, né? A gente acaba calculando agora a área interna, a área externa do fio, e multiplica pela quantidade de fios que tiver, né? Então, aqui, se eu tiver 3 fios de 1,5 mm, 3 vezes a área de 1,5 mm, e 2 de 4, mais 2 vezes a área do de 4. E aqui tem algumas continhas que já foram feitas, ó. Então, se a gente abrir lá, catálogo fio Cio, ou catálogo fio Cobrecon, ou qualquer outra marca boa, ela vai dizer lá que o fio de 1,5, ele tem 1,5 milímetros, né? Se a gente fosse calcular lá, ele vai ter um diâmetro um pouco maior do que isso. E aqui já tem o valor do diâmetro em si, com o isolante, né? Deixa eu ver se tem algum desenhozinho. Tem não. Tem um fio aqui de cobre e externamente tem um isolante, que às vezes ocupa um bom espaço, inclusive maior do que a área maior do que do próprio fio. Certo? Mas aqui já está calculado já. Então aqui já tá calculado. Você pegar aqui, ó, 3 milímetros de fio, o de 1,5, 3,0 vezes. Ah, não, já é o diâmetro aí, né? Perdão. Então, vou dividir por 2. Tá, 1,5 aqui, o raio, né, dele. O raio total, né? Pegando ali tanto o cobre quanto o PVC ao quadrado, vezes π, deu 7,07, né? Arredondando aqui.
Então, essa área externa do condutor. Então, internamente, ele tem 1,5 milímetros quadrados de cobre. E externamente, ele tem 7,07 milímetros quadrados. Então, ele é bem mais, em termos de área, né? Ele tem bem mais PVC do que cobre em si. E aqui está calculado as outras também, ó. Então, as áreas externas. E aí é basicamente fazer a soma, né? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho dois circuitos com fase neutro e um com fase neutra e terra. Então, os circuitos 1 e 2 tem 1,5 e o circuito 3 tem 4 milímetros. Certo? Então, aqui são 4 condutores de 1,5 e 3 condutores de 4 milímetros. Então, aqui vai ficar 4 vezes 7,07 mais 3 vezes 13,85. Certo? Justamente foi feito aqui. 4,707, 3 vezes 13,85. E aí, quando fez a continha aqui, somou, deu 69,84. Aí eu salvo naquela outra tabela, 69. O de 3 oitavos não dá, o de meia polegada dá 69. Que dá até 84, né? Então, o de meia polegada que vai ser utilizado aqui. Tá aí. Certo? Só que fazer essa continha para todo eletroduto, se eu abrir um projeto aqui, a gente abrir um projeto, a gente vai ver que tem eletroduto demais, minha gente. Tem eletroduto demais. Porque eu vou ter ali, sempre no eletroduto, vai ligar uma caixinha de passagem de parede com a de teto, ou duas de parede em si, ou do teto com o próprio quadro de distribuição. Vão ser essas possibilidades. Sempre o eletroduto vai estar entre o quadro de distribuição e um elemento de teto, ou de um elemento de teto para um elemento de parede, ou para uma de parede para outra de parede. São essas três possibilidades aqui, certo? Ou em algum caso também, se for muito perto, né, do quadro de distribuição, já para uma paredezinha ali, para um elemento de parede próximo, para uma tomada de parede próxima, por exemplo. Então, nessas possibilidades existentes, a gente vai ter um monte de pedaços de eletroduto dentro de uma instalação. E fazer essa continha de um por um daria um trabalho enorme, né? Sem falar que é o seguinte, quando você compra uma mesma peça em grande quantidade, é bem melhor do que sair comprando um eletroduto de meio, 5 peças aí, 15 metros, mais 15 do de 3 quartos, mais 15 do de 1 polegada, mais 15 do de 2. Comprar logo uma quantidade grande e as exceções vão ser consideradas. E acabou que o que ficou mais fácil é usar uma tabela, como sempre, né? Em vez de ficar fazendo essa continha um por um, o pessoal criou essa tabela aqui. E como é que essa tabela é feita, né? Vamos fazer esse mesmo exemplo, usando a tabela. Aqui eu tenho 7 condutores, né? 4 deles de 1,5 e 3 deles de 4 milímetros. Para usar essa tabelinha aqui, que eu mandei para vocês, a gente está considerando um arredondamento aí. Estamos considerando uma sobra e estou considerando que todo mundo tem a seção do condutor mais grosso. Então é como se tivesse aqui, eu considerando que tem uns 7 condutores de 4 milímetros. Certo? E aí, bem rapidinho, eu já utilizo aqui. Ó. Quantos condutores tem lá dentro? 7. 7 condutores. Pronto. Qual a seção? 4 milímetros. Qual eletroduto que eu vou utilizar? Se tiver nessas condições, 25 milímetros. O de 25 é de 3 quartos, né? Na nossa conta, a gente fazendo na munheca, a gente viu que o de 20 milímetros dava. Mas se usar o de 25 faz algum mal? Não, tá botando uma folguinha maior aqui. Certo? Porque aqui a gente considerou realmente que tinha 4 condutores mais fininhos e 3 mais grossos, né? Para usar a tabela, facilitar as contas e otimizar o tempo, a gente já considera que todo mundo tem a mesma seção do mais grosso. Certo? Se fosse o contrário, né? Se fosse os 4
os 7 de 1,5. Aí já ia para o 16. Os 7 de 2,5, o de 20 dava conta. Mas aqui os 7 de 4 tem que ser o de 25 para dar conta. Certo? Aonde você ouvir 25 milímetros, a mesma cor que o de 3/4. Onde eu vi 32 milímetros, a mesma cor de 1 polegada. 20 milímetros, meia polegada. Dá no mesmo. Como eu disse, eletroduto é mais conhecido em polegadas do que em milímetros. Certo? Então, pode usar essa tabela aqui, que rapidinho vocês encontram também aqui, sem maiores dificuldades, qualquer seção que precisar, já com a folga. Porque aqui a gente arredonda para o mais grosso de todos, né? Então, geralmente, numa instalação residencial, o que é recomendado, o que se vê mais, né? Eletrodutos de 3/4. Só bota muito eletroduto de 3/4, porque eles vão estar aqui, ó, nos piores casos, né? Vamos dizer assim. Se você ver aqui, ó, de 25, a gente tem 25, olha a quantidade de situação que a gente tem 25 aqui, sobe aqui, depois vem para cá, aí desce aqui, porque não tem mais, ó, vou botar até o de 6 aqui, que a gente tem até fio de 6. Pronto. Então essa zona que eu peguei aqui, tem fios de 2,5, com uma quantidade enorme lá dentro, 9 condutores no mesmo eletroduto é bem difícil, mas tem. Fios de 4, com 6 condutores de 4 no mesmo eletroduto, difícil também. E fios de 6, que também são ser bem poucos. Então, se você comprar muito provavelmente para uma instalação só eletroduto de 3/4, vai estar folgado lá dentro para a maioria das aplicações, certo? Que você vai ter um ou outro 8 condutores, 9 condutores de 2,5, de 1,5. Então, difícil ter aqui 4 circuitos para ter 12, é difícil. Então, se tiver a maioria de 3/4, já vai estar bem tranquilo. Alguns de 1,5, se quiser dar uma economizada, alguns de 1,5 e outras partes dos mais grossos de 3/4. Certo? Então, basicamente, numa instalação residencial, os que a gente vai mais encontrar são esses dois aqui. De 1 polegada, vai poder encontrar o de 32? Vai, no circuito alimentador. Então, o circuito alimentador tem 5 condutores, às vezes de 16 milímetros, então pode ser. As 3 fases e o neutro, compra logo um de 1 polegada. Essa situação aqui. 16 milímetros, 5 condutores. Pronto. Eu já deixei ele mais folgadinho aqui, deixei ele no limite. Certo? Mas geralmente, do quadro interno para os eletrodutos, ou de meia ou de 3/4, tá de ótimo tamanho. E aqui dos eletrodutos, pessoal, pode fazer a continha devagarinho, aqui, fazendo um por um, ou utilizar essa tabela que otimiza o tempo, mas também arredonda para o mais grosso, para o condutor mais grosso. Certo? Se tiver 5 condutores de 1,5 e 2 de 2,5, para usar a tabela, a gente vai fazer de conta que todo mundo tem 2,5. Alguma dúvida aqui? Tranquilo, então? Então, são continhas simples, né? Continha diária, todo mundo sabe aí, π raio ao quadrado. Continha de percentual, 40%. Soma, número de fios, área de novo aqui, só que o externo. Se eu der para vocês as especificações e não der essa tabela, já sabe que você tem que fazer as continhas, né? Mas com as especificações dos fios e do eletroduto, vocês conseguem calcular aqui facilmente. Não tem muito segredo, não. E com a tabelinha, aí sim, é só olhar, ver quantos fios tem naquele intervalo,
naquele eletroduto específico e qual a seção dos condutores, já encontra qual é o eletroduto necessário. Certo, e agora vamos falar... Que horas são? 12h20, tá tempo. Agora vamos falar de quando a gente encontra algumas diferenças, o impacto entre a escolha do eletroduto, entre a escolha do disjuntor e efetivamente a seção, vamos lá. A gente vai ver agora o impacto que vai ocorrer quando eu estou escolhendo o eletroduto, o disjuntor, e a escolha do condutor que já foi feito anteriormente o projeto, né? Então, tem horas que isso aí se bate um pouco. E é isso que eu quero conversar com vocês. Então, vamos lá. Tem alguns momentos... O dispositivo de proteção, a gente já falou, né? Proteção contra sobrecargas, contra sobrecorrentes, mas basicamente sobrecarga vai ser aquele momento quando eu tiver uma corrente, uma sobrecorrente um pouco acima da corrente nominal do meu equipamento. Então, essa sobrecarga pode causar danos permanentes aos meus circuitos, aos meus fios. Por quê? Porque quando há uma sobrecarga, o fio começa a aquecer. E aí, o fio aquecendo, ele vai poder derreter o seu isolante. Aí, uma vez o isolante derretido, se eu tenho ali encostado dentro do mesmo eletroduto, fase, neutro e terra, geralmente cada um com tensão diferente do outro, até neutro e terra tem tensões diferentes, certo? Porque na terra não tem ninguém passando, no neutro tem sempre uma corrente ali. Então, vai ter uma diferença de potencial pequena, mas pode ter. Geralmente tem entre neutro e terra. Se você entrar em contato, vai ter uma pequena drenagem de corrente do neutro para o terra. Então, isso aí ocasiona ali as chamadas sobrecorrentes, e curtos-circuitos podem surgir a partir de sobrecargas, a partir do derretimento desses fios, desse isolamento. Então, o dispositivo de proteção contra sobrecarga destina a interromper sobrecorrentes antes que elas se tornem perigosas, devido aos efeitos térmicos e mecânicos, ou resultem em uma elevação de temperatura prejudicial à isolação, as conexões, as terminações e a circunvizinhança dos condutores. Então, não é exatamente um critério de dimensionamento de condutores, né? Mas impacta lá nos condutores também, certo? E a gente tem duas características, tem que ter o seccionamento automático, está lá na norma, né? Então, ela tem que desligar sozinha o meu circuito, esse sistema de proteção tem que desligar sozinho o circuito, certo? A gente não pode desligar de forma inadequada, não pode aguardar, aliás, um desligamento sozinho, ele tem que desligar o circuito todo, de forma automatizada. E como deve funcionar esse desligamento? Esse desligamento, ele deve ocorrer antes que o meu condutor derreta, logicamente, né? Então, a gente fala que é uma proteção que deve ser coordenada, essa proteção. Antes que haja a abertura para sobrecargas, que são correntes mais baixinhas, deve ocorrer logo a abertura de curto-circuito, que aqui, curto-circuito, quando ocorre um curto-circuito, a corrente é centenas de vezes maior do que a corrente nominal. Então, normalmente o fio foi dimensionado para passar ali 20 amperes e está passando 200, 500 amperes, 1000 amperes. Então, são vezes e vezes e vezes acima do que foi previsto aquele condutor. Então, ela tem que abrir de forma instantânea. Se for uma correntezinha de 20, está passando 22, aí ela pode ser mais temporizada, né? Aqueles dois tipos de... Então, tem essa coordenação entre os disparos, instantâneo e temporizado. E seletividade é o seguinte:
eu coloco um disjuntor geral no meu quadro lá externo, no meu quadro de medição, e tenho disjuntores espaciais no meu quadro interno, certo? Tenho dois tipos de disjuntores, né? Um geral lá fora e vários disjuntores internos, um para iluminação, outro para a tomada da sala, outro para a cozinha, outro não sei o quê, outro para o chuveiro. E qual é o ideal, pessoal? No momento que ocorre um curto-circuito, eu espero que esse meu disjuntor, é esperado que esse meu disjuntor geral abra? Não. Eu coloquei tanto disjuntor, espalhei tanto, dividi em tantos circuitos, com o objetivo principal que os defeitos que ocorram no meu sistema sejam identificados e seja eliminado só uma pequena parcela, seja desenergizado só uma pequena parcela do meu circuito. Então, se ocorrer um defeito só lá no chuveiro, eu quero que só o disjuntor do chuveiro abra. Eu continue com a minha iluminação normal, eu continue com a minha cozinha normal. Isso é chamada seletividade. O sistema de proteção ele tem que ser seletivo, né? Então, as correntes têm que acompanhar ali uma distância. Os disjuntores têm que acompanhar uma distância entre um e outro. Eu não vou colocar o disjuntor geral da minha instalação de 40 amperes e um dos disjuntores internos ter 40 amperes. Porque no momento que ocorreu a abertura de um, talvez abra primeiro esse externo do que o primeiro, do que o interno. Entendeu? Então tem que ter essa seletividade. Eu tenho que ter em disjuntores que estão em série, aquele lá do fim tem um valor maior do que os intermediários, e os intermediários terem valores maiores do que os disjuntores terminais. Então, tem essas duas regrinhas aqui, onde nós, projetistas, temos maior preocupação com essa da esquerda. Essa da direita aqui é mais focada para o próprio fabricante do disjuntor, ele que vai determinar essas correntes de disparo, corrente de atuação. Mas essa é uma desigualdade aqui, né, onde a gente tem IB menor do que IN menor do que IZ. O IB é a corrente de projeto, né, aquela corrente que você calcula a partir das potências do meu circuito. Então, você foi lá, calculou a corrente, quanto é que deu, normalmente está passando ali quantos amperes? 20 amperes, 30 amperes, 40 amperes, é a corrente que você espera passar nos seus condutores. IN é a corrente nominal do disjuntor, e IZ é a capacidade máxima de condução do condutor, do fio. Certo? Ou seja, IZ é aquela correntezinha da tabela da ABNT. Então, aquele é o IZ. E B é a corrente que está passando no fio mesmo. Certo? E IN é o disjuntor. Então, veja que o disjuntor tem que ficar no meio aqui. Ó. Supondo que eu tenha passando 17 amperes, eu vou colocar um disjuntor de 20 e meu condutor suporta até 24. Perfeito. Porque só está passando... A expectativa é que passe 17. Meu disjuntor é quanto? É de 20. Então, se tiver até 17, o disjuntor não vai abrir. Ele vai ficar só ali vigiando. E o meu condutor suporta até 24. Então, enquanto esse daqui estiver protegendo, né? Esse aqui é o dispositivo que vai proteger o meu disjuntor. Não vai permitir que ele passe dessa corrente aqui. Então, esse meu fio está tranquilo. Está folgado ele. Então, aqui, ó, 17. 20. E aqui 24. Perfeito. Todo mundo trabalhando bem, todo mundo tranquilo aqui. Certo? Nessa situação, não tem nenhum problema. Agora, se eu tivesse nessa situação aqui, aqui eu encontrei 22. Eu tenho lá um disjuntor de... O condutor ainda quer permanecer o mesmo, quero ficar o condutor de 24. Vou ter que procurar um disjuntor aqui, nesse meio.
Só que o fabricante só tem disjuntor de 20 e de 25. O que você faz? Eu posso colocar um de 20 aqui, ou coloco um de 25. O que você faria? Só tem esses dois disponíveis no mercado lá, 20 e 25. Se eu colocar o de 20, o que é que acontece? O que é que vocês acham que acontece se eu colocar o condutor de 20, o disjuntor de 20? Nessa situação, né? Eu posso escolher por esse ou por esse. Qual é a solução que vocês dariam aí? Essa daqui é a minha corrente, normalmente vai passar nos fios, né? Quando tiver minhas cargas ligadas. Essa daqui foi o fio que eu escolhi. O primeiro que suporta essa corrente aqui, de 22. É o que suporta 24. Agora, disjuntor no mercado, eu vou ter que ligar para o cara, lá para o fabricante, dizer, rapaz, olha, estou fazendo um projeto aqui, estou precisando de um de 23. Aí o fabricante vai dizer, certo, pode esperar que eu vou fazer. Não, ele não vai fazer o de 23 nem a pau para você. Tem o de 20 e tem o de 25. Se você escolher o de 20, o que vai acontecer? O disjuntor vai ficar protegendo, vai abrir quando essa corrente ultrapassar os 20 amperes. E normalmente, quando tiver tudo ligadinho em funcionamento, vai ter 22. Então, provavelmente, você vai estar ali usando seu micro-ondas, ou ligando sua batedeira, ou usando aquele circuito de forma normal, prevista já em projeto, e quando chegar perto dos 22, passar dos 20 aqui, o disjuntor vai abrir. Então, você vai ter uma abertura indesejada, certo? Eu vou ter uma abertura indesejada se eu acabar colocando um disjuntor menor do que a corrente do meu projeto, certo? Do circuito. Então, aqui não dá. Não, às vezes você está no meio do banho lá e puff, abre o disjuntor. Não dá. Agora, se eu colocar um disjuntor maior, um de 25, o que vai acontecer aqui? Enquanto a situação normal perdurar, 22 amperes, tá tudo bem, porque o meu condutor suporta até 24. Mas no momento que ocorreu alguma sobrecarga, alguma coisa inesperada, cheguei ali, liguei, botei 3 T's e liguei lá 8 computadores, que chamei os amigos para estudar lá em casa. O que aconteceu? Essa corrente vai ultrapassar os 24, os 22, e se chegar aqui foi só 1 ampere de diferença, mas se chegar em 24,5, tem um risco, né? E chegar em 24, 24,5, eu ultrapasso essa corrente e o disjuntor nem percebeu. Chegar em 25, para ele está no limite dele ali, ele está mantendo. Chegar em 25, já passou 1 ampere aqui do limite do condutor. O condutor vai começar a se deteriorar. Se a corrente aqui for 24,5, 25 amperes. Só a partir dos 25 que o disjuntor já vai ligar ali o alerta para abrir sozinho. Certo? Então, nessa situação, nenhum nem outro é satisfatório. Por quê? Se N for inferior a IB, e N aqui inferior, o que vai acontecer? Não pode ser inferior, pois assim haveria atuação indevida do dispositivo de proteção. Ele ficaria abrindo em condições normais. Se o IN for superior ao IZ, qual é o problema? IN não deve ser superior ao IZ, pois assim o disjuntor ficaria sobrecarregando os condutores quando do funcionamento normal do circuito. Que é considerado funcionamento normal sempre que a corrente estivesse abaixo de N, né? Se N for acima de IZ, para o disjuntor vai estar tudo normal, mas só que para o fio ele vai ficar começando a derreter. Certo? Então, nessa situação, o que é que eu tenho que fazer?
Desiste desse fio, meu querido. Desista desse fio. Vou pegar o imediatamente superior a esse. Vi lá outro que o outro suporta até 32 amperes. Pronto, vou escolher esse daqui. Vou gastar mais dinheiro pegando um fio mais grosso, mas em contrapartida agora eu posso usar o eletroduto de 25 ou de 30 aqui. Eu encontro no mercado um eletroduto que respeite essa desigualdade aqui. Certo? Então aí sim vale a pena. Então, por isso que é importante analisar para ver se tem um disjuntor que esteja entre a corrente nominal e a corrente nominal do circuito, né, a corrente do circuito, enfim, e esteja entre também a capacidade máxima daquele fio escolhido. Se tiver um disjuntorzinho no meio, ótimo. Mas se tiver muito pertinho assim, ó, 22, 24, você já desconfia na hora do projeto. Não vai ter disjuntor de 23. Eu vou ter que colocar o fio mais grosso para ter um disjuntor entre a corrente máxima que o fio suporta e a corrente que normalmente vai passar no meu circuito. Certo? Essa outra formulazinha aqui era só para dizer o seguinte, que eu vou escolher um disjuntor, essa I2 aqui é a corrente que ele atua obrigatoriamente, certo? É a corrente convencional de atuação. Então, a partir daí, desse 45% de tolerância, né? Então, aqui eu tenho um condutor que suporta 32 amperes, por exemplo. O IZ dele é 32. Então, eu tenho que colocar um disjuntor que seja menor ou igual a 45% dessa. O disjuntor deve abrir em uma corrente menor ou igual a 45% da capacidade máxima desse condutor aqui. Mas, como eu disse, isso daqui é mais o fabricante. Né? Se ele for colocar um disjuntor de 30, criar um disjuntor de 32 amperes, ele vai abrir imediatamente após 45% acima desses 32 amperes. Então, como eu comentei para vocês anteriormente, né, o disjuntor ele tem dois atuadores diferentes, é o termomagnético, né, um térmico e outro magnético. O magnético ele abre instantaneamente, o térmico ele é temporizado. Então, o térmico ele tem uma contagenzinha, né, regressiva. E aí, quanto mais próximo da corrente nominal do disjuntor, mais lenta é essa contagem regressiva, certo? Então, quando houver uma sobrecarga menor de 45%, o dispositivo deve atuar em até 1 hora. Então, você vê que ele tem uma temporização bem considerável aqui. Justamente por saber que tem alguns equipamentos que variam muito essa corrente, né? Então, ele acaba demorando mais nesse dispositivo térmico aqui o seu disparo, um disparo temporizado. Pode durar minutos, segundos, ou até minutos, ou até dezenas de minutos, inclusive, né? Ele fica ali até, se a corrente não baixar, ele continua a contagem regressiva até o limite que ele abre o circuito. Acho que eu tinha mostrado para vocês já esse daqui, se não me engano, né? Quando o disparo lá dentro do disjuntor, lá no laboratório a gente tem um transparente, inclusive, que dá para ver essas pecinhas se movendo aqui nele lá. Eu vou procurar no YouTube algum vídeo de disjuntor transparentezinho para a gente ver ele, essas peças internas, né? Mas o disjuntor, ele permite ele tem duas partes, né? A térmica e a eletromagnética. A térmica, ele tem aqui um bimetálico, certo? Um elemento que é feito com dois metais com coeficientes de dilatação diferentes. É como se eu colasse aqui dois metais, só que um dilata mais do que o outro quando está passando por um aquecimento. E aí, se um está dilatando mais, né, do que o outro, ele vai acabar dando uma envergadinha para um lado, né?
Um é mais quietinho assim, ele não aumenta tanto de tamanho, o outro vai aumentando, então ele vai dando uma envergadinha. Quando começa a aquecer, aí o fio vai passar, vai dar uma voltinha aqui, o fio, e ele vai começar a aquecer, 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 e vai dando essa envergadinha. E essa dobradinha aqui, que é o disparador, necessariamente, né? Ele vai empurrando uma posição, o disjuntor aqui, de aberto, de fechado para aberto. Então ele vai aqueceu, aqueceu, aqueceu por muito tempo. Ele vai dar uma empurradinha aqui numa ignição, e o disjuntor que estava fechando um determinado caminho vai abrir agora esse caminho. Certo? Isso daqui é o disparo térmico. E esse disparo demora, né? Alguns segundos ou minutos. Aí ele demora um pouquinho. Já o eletromagnético não, ele é instantâneo. Quando tiver uma corrente de grande valor, é como se eu tivesse um eletroímã aqui, um ímã, e o eletroímã ele funciona da seguinte forma: eu tenho um núcleo de um material ferroso, e quando eu estiver passando, como um transformador, que vocês viram lá na disciplina anterior, então um núcleo magnético, como de um transformador, aqui é quase um transformador, né? Só que só tem uma bobina, não tem duas bobinas. Tem uma bobina só, e aqui vai ter um fluxo magnético que vai atrair aqui partes ferrosas próximas, né? Então acaba que ele vai atrair esse, essa alavanca, e essa alavanca que vai dar o disparo. Então ele só vai funcionar aqui, é algo parecido com uma campainha. Uma campainha não, uma cigarra, né? A campainha tem aquelas mais eletrônicas, vai blim, blom. Uma cigarra que vai zzz. Não sei se alguém já abriu ou já viu, deixa eu ver aqui se eu encontro. Uma minha cigarra. Como funciona? Que legal, tem até um negócio como funciona aqui. Pronto, já abri uma aqui brincando. Ela tem basicamente um discozinho interno, como está lá, que fica vibrando. Ele cria uma variação muito rápida do campo, e é uma eletroímã que liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, bem rápido, fica ligando e desligando e vibrando. E aí ele vibra e coloca uma partezinha metálica, encosta metal com metal e faz aquele barulhinho da cigarra. Zzz, fica aquele barulhinho da cigarra, que é o metal encostando no outro metal. Depois eu boto o linkzinho para vocês verem aqui. Ó, tem aqui uma bobinazinha interna. E ele vai virar como se fosse uma molinha aqui para ficar batendo. E é bem rápido assim que ele fica. Opa. Aqui, ó, ele fica indo e voltando, batendo no metalzinho. Então é como se fosse um eletroímã que ficasse bem rápido, batendo e soltando, batendo e soltando, batendo e soltando, e faz aquele barulhinho que a gente ouve da cigarra. Certo? Eu vou deixar alguns vídeos para vocês aqui. Ou você botar como funciona a campainha, como funciona a cigarra, vai dar para encontrar muitos vídeos. Mas é a base do eletroímã aqui, que é esse disparo eletromagnético. E o disjuntor termomagnético, ele tem dois tipos, né? Na verdade, a gente já falou sobre isso, né? Mas vou mostrar de novo. Ele tem dois tipos. Quando você coloca lá no Mercado Livre ou qualquer outro, você vai poder escolher disjuntor. Só disjuntor. Então, sempre vem uma 10 disjuntores. Ó, aqui, ó. Curva C. Curva C. Deixa eu ver se tem algum curva B. Curva C, que é o mais comum realmente, é curva C.
Curva C, deixa eu ver se tem uma curva B. Disjuntor, curva E. Aqui, disjuntores curva B também, certo? Então, eles têm essas duas curvas, são mais comuns de encontrar, B e C. Curva A, eu acho que... Deixa eu ver se eu ainda encontro aqui curva A no mercado. Não, não tem mais curva A não no mercado, é só B e C mesmo. Então, tem essas duas curvas principais, a B e a C. E, basicamente, qual é a diferença? É o tempo de espera que ele vai ter. É o tempo de tolerância até a abertura instantânea. Então, ele fica ali esperando, esperando, a corrente está em quanto? Está em 50%. Já ultrapassou 50%. Era de 30 amperes, o disjuntor já está em 45. Abre agora, não, espera mais um pouquinho. Aí vai aumentando, 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 até que ele, puf, abre instantaneamente. Então, o de curva B, ele é menos paciente, certo? Ele abre, ele dispara mais rápido. O de curva C, ele demora mais para disparar, tem uma tolerância maior, certo? Então, vamos entender essa curva aqui. Aqui em cima eu tenho o tempo, uma escala logarítmica aqui, que vai aqui até esse ponto aqui em segundos. Até esse, aqui é 1 minuto, né? A partir daqui é 1 minuto. Aqui vem de 0,01 até 1 minuto, é 20 segundos aqui, depois 1 minuto aqui, mais ou menos. E daqui para cima em minutos, até 60 minutos, certo? Nessa escala logarítmica. E aqui também está em escala logarítmica, aqui embaixo, com a quantidade de vezes da corrente nominal do disjuntor. Então, se eu tenho um disjuntor de 30 amperes, então aqui eu estou no 30 amperes a corrente. Ele não vai disparar em 30 amperes em nenhum tempo. Mas se ele chega aqui já em aproximadamente 50% da corrente desse disjuntor, acima, né? Então, se é de 30, chega em 45 amperes. Se eu subir aqui, ele vai chegar mais ou menos em pouco menos de 1 minuto. Ele já abre. Certo? Ele está temporizado ainda aqui. Se chegar, vamos dizer que o 2 esteja mais ou menos por aqui, assim, 2 vezes acima, eu vou estar aqui nos 10 segundos. O de curva B, ele vem por aqui, desce por aqui e desce por aqui o caminho, certo? Esse caminhozinho aqui que eu vou fazer agora. Vem por aqui, desce por aqui. Por que ele não é uma linha só, né? Porque tem uma incerteza envolvida ali na própria fabricação do disjuntor. Você pegar dois iguais, talvez um espere 30 segundos a mais do que o outro. Tem várias, não dá para fazer tudo 100% igualzinho, porque tem algumas incertezas na fabricação, né? Então ela tem essa zona aqui de disparo. São as zonas de disparo, né? O B é essa daqui que eu marquei para vocês. Essa daí é a curva do B, a zona de disparo do B. Então, chegando aqui nessas bordas, ele já pode começar a disparar. Certo? No máximo aqui. Ele já está disparando. Dentro dessa área, chegou na bordinha e adentrou, já está na zona de disparo do B. Ou seja, se eu chegar em 3 vezes a corrente nominal, ele dispara instantaneamente. Essa fase, Deixa eu ligar a borracha de novo. Pronto. Então, esse trecho aqui, essa curva, né, aqui, ó, esse trecho dessa curvinha, enquanto está nessa curva ainda, ó, esse trecho aqui, da curvinha, dos dois lados, né? Enquanto ainda está nessa curva, é um trecho do relé temporizado, né? Da parte térmica. Quando ele tem essa queda reta aqui, ó, aqui é instantâneo.
Quando tem essa reta aqui, essa queda retinha, aí já é instantâneo. Já está na parte do disparador eletromagnético. Em outras palavras, o disparo instantâneo dá para ver que é a partir mais ou menos dos 3 vezes o valor da corrente nominal. Então, se o disjuntor é de 30 e passa 90 amperes ou acima, ele não pensa duas vezes, ele abre instantaneamente, numa fração de segundos. Ó. Aqui eu estou no 0,01 segundos. Numa fração de segundos ele abre. Agora, se o disjuntor é de 30 e está passando 45, aí ele espera 20 segundos. Está passando 60, ele espera aqui uns 5, 6, 7 segundos para abrir. Aí passou 90, não, aí ele já abre imediatamente. Certo? Esse aqui é o da curva B, aqueles que eu mostrei lá para vocês. E quais são as aplicações para a curva B? Equipamentos, circuitos que não tenha nada de motor elétrico. Tudo que tiver bobina, enrolamento, um circuito indutivo, ele acaba sendo aplicado para essas aplicações aqui. Eu acabo usando um B, um curva B. O que não tiver motor, enrolamento, nada do tipo. Por quê? Porque quando eu tiver motores, pessoal, o que acontece com o motor? É algo parecido com o motor de um carro, né? Quando eu tenho um motor de um carro, o motor de um carro acaba consumindo mais energia na cidade do que na estrada, porque durante o período que ele está na cidade, tem muitas acelerações e frenagens. E na aceleração, para tirar da inércia um corpo, eu gasto bem mais energia do que para manter, depois de sair da inércia, né, manter naquela velocidade. Então, na estrada, o carro gasta por quilômetro bem menos do que dentro da cidade. Você está precisando colocar e tirar a inércia, colocar, sair da inércia, frear e acelerar várias vezes. E algo similar acontece nos motores elétricos. No momento da partida, eles demandam muita energia, muita corrente, muita potência. Depois que o motor já partiu e está em funcionamento, aí pronto, aí ele vai, reduz essa corrente e fica com aquela correntezinha nominal. Então, essa corrente na hora da partida pode ultrapassar ali 4, 5, 6 vezes, às vezes um pouquinho menos de 6 vezes, mas ultrapassa algumas vezes a corrente nominal do equipamento. Então, onde tem motores, geladeira, máquina de lavar, residências, né, ou motores elétricos numa casa, numa indústria, num comércio, se precisar, para uma bomba, para uma piscina, etc., você acaba utilizando a curva C, ar-condicionados, acaba utilizando um disjuntor de curva C, porque ele só vai disparar quando ultrapassar a corrente 5 vezes. Ele dispara instantaneamente. Então, ele é mais paciente nesse sentido. A curva dele vem por aqui, desce, e só aqui que ela desce. Só nos 5 vezes que ela vem e desce. Mesma coisa por aqui. Ó. Vem por aqui e desce aqui. Pronto. Entre 5 e 10 vezes, no máximo. Se algum disjuntor não abrir com 10 vezes, aí ele está quebrado, esse C. Mesma coisa com o B. Se não abrir com 5 vezes, ele está quebrado. Então é isso, pessoal. São essas duas possibilidades. Se eu tiver um circuito que tenha muito motor elétrico, boto o C. Se não tiver, boto o B mesmo. Que aí ele... Na maioria, na verdade, os mais comuns de se encontrar hoje são os Cs, curva C. Você vai no mercado, nem pergunta qual, na loja de material de construção, eles provavelmente, se tiver disjuntor de 10, 20, 30, 40 amperes, vão lhe mostrar os de curva C, muito provavelmente. Sabe? Aqui tem outros, o espaçamento, né, não é de 10, 13, 16, 20, tem dois tipos, a curva C e curva B, como eu mostrei no Mercado Livre também, a gente encontrou, né, de curva B e curva C, e tem esses espaçamentos de um para o outro. Bem, pessoal, por hoje era isso, já demorei demais, depois a gente continua, certo? Eu vou falar do DR de novo aqui, mais detalhadamente sobre o DR.
Agradeço a presença de todos. Cadê vocês? Estão aqui. E até vou colocar agora logo, né? Almoçar. Vou colocar o link do exercício, né? Do dimensionamento de queda de tensão, para vocês já fazerem um upload. Certo? E quinta-feira a gente se encontra de novo. Aí na quinta eu passo uma tarefinha para vocês entregarem até terça, mais longa sobre essa parte de dimensionamento geral, né? Certo? Então por hoje era isso e tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Tchau,